Paz, queridos, bom dia, satisfação poder revê-los essa manhã. Vamos para mais um estudo dominical e a temática que nós vamos trabalhar hoje é sobre a doutrina do pecado e sua origem. Doutrina de pecado e sua origem. Se você tem a revista aí, está na página 31, número 31 na sua revista. Acredito que todos tenham. Se você não tiver, queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 de João, capítulo de número 3. 1 João 3 ao 7. Tem um versículo chave que está considerado aqui na revista, Romanos 3, 23, que diz assim: porque todo ser humano pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um ser humano sequer que não peque ou que não venha pecar. E a consideração paulina aqui, e a afirmação é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, existe algo para ser feito para religar o homem a Deus. Existe uma plataforma utilizada para que seja feita novamente essa ligação de Deus para com o homem. E a gente vai ver daqui para frente um pouquinho do que se trata, tá? Tem um pensamento interessante também aqui de Eric Alexander, que diz o seguinte: o pecado não é apenas uma ofensa que necessita de perdão, não, é uma poluição adquirida no contexto mundo, no contexto vivência, que carece, que necessita de uma purificação. Quando nós sujamos as nossas mãos, nós estamos aí no momento de higienização total. Quando você vai fazer uso de um alimento, ou de repente você suja a mão ali, manuseando alguma coisa, você tem um elemento chamado água, no qual você vai lá, pega, coloca ali uma porção de sabão, você limpa e suas mãos tornam a ficar novamente limpas. Ok? Quando se trata de pecado, qual é o elemento purificador desse pecado? Através de quem que veio esse elemento purificador? E ele é único, não existe genérico para ele não, ele é único, não existe elementos paralelos não, esse elemento é único, tá? A gente vai falar sobre isso. O texto no qual eu pedi para vocês abrirem suas Bíblias aí, capítulo 3 de 1 João, do verso 3 em diante, diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha o verso 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque desde a lei o pecado é a transgressão da mesma. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nessa pessoa chamada Jesus Cristo não se encontrou o pecado, não se encontra pecado. E ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Olha o verso de número 7: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha só que interessante.
o apóstolo nos traz algo muito interessante no versículo de número 6, que ele fala assim, ó: todo aquele que permanece, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Permanecer em Cristo implica em não vivência, em não convivência, em não harmonia com o pecado. Porque se vive no pecado, o texto continua dizendo assim, ó: porque todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Eu nunca vi Jesus, mas eu conheço Jesus. Pastor, como que o senhor conhece Jesus? Eu tenho a palavra para conhecer Jesus, eu tenho a Bíblia, eu tenho a história para conhecer Jesus, eu tenho a arqueologia para conhecer Jesus, e além de tudo, existe um Deus que mora dentro de mim. O meu corpo é templo do Espírito Santo. A.W. Tozer, em seu livro clássico Homem, o local onde Deus habita. E quando eu estou falando homem aqui, estou trazendo aqui de maneira genérica homem e mulher. Quero dizer para vocês, Deus habita dentro de vocês. Nós tivemos inúmeras perdas com o advento da queda do homem no jardim do Éden, pecado original. Contudo, nós tivemos ganhos também, e um deles é o experimento da vivência na graça. É o experimento de saber que Espírito Santo, que é Deus, veio, desceu, é Deus conosco, está em mim, está em você. É o experimento de saber que nós temos a viva esperança de um dia habitar com Cristo, numa nova cidade, numa nova construção, algo muito bem elaborado, arquitetado pelo próprio Deus. Como o Éden foi todo preparado, elaborado para receber a obra-prima da criação, ali sem pecado, ali sem estar sujo, contaminado, porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, que a primeira intenção e ação pecaminosa se deu no céu, através de Lúcifer. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, só para fechar essa introdução aqui, eu digo para vocês o seguinte: tem uma cidade preparada, já tem uma cidade construída, edificada, para receber aqueles que, como diz o texto aqui, ó, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, aqueles que decidiram, que escolheram não viver no pecado, não estar no pecado, vão estar com Deus um dia. Eu quero estar lá. Essa cidade já está pronta para nos receber. E não é para todos, é para poucos. Ok? Vamos seguir aqui então. Como introdução, eu queria que você acompanhasse aí no material que você tem aí. Diz assim: pouco se tem falado sobre a doutrina do pecado, e a situação tende a se agravar uma vez que esta preocupante realidade tem estado ausente dos códigos morais que deveriam agir na consciência das pessoas. Ou seja, hoje não se fala mais de pecado, no mundo nem se diga, né? Porque lá pecado, essa palavra é totalmente descartada e desconsiderada. A grande questão, o grande problema é que nós não estamos vendo o trato do pecado na igreja. As práticas pecaminosas, desde as mais sutis até as mais
de dimensões maiores, não que existe graus de pecado, não estou dizendo isso, eu estou falando do pecadinho mais sutil até o pecado mais escandaloso, digamos assim. Tudo isso tem sido hoje o que? Relativizado. Então não se fala de pecado, porque se falar de pecado, tem que falar de consequências. Se falar de ambos, as pessoas correm. Isso em função de teologias que vieram com o passar dos séculos, entrando dentro da igreja, teologias liberais. A gente não tem como falar sobre isso aqui agora, mas fica para um outro assunto. Mas o texto ainda continua dizendo assim, a doutrina do pecado é uma das mais importantes da teologia cristã, que é chamada de amartiologia, ok? Porque ela ressalta a condição do homem que vive em função do pecado, desagradando a Deus, e não tem forças para mudar a sua triste realidade. Quantas pessoas, querido, a gente não escuta e não acompanha e fala: pastora, infelizmente eu não consigo sair dessa situação. Pessoas que se deixam dominar pelas intenções pecaminosas, não só as intenções, mas pelas ações pecaminosas, pela execução de tal. Isso torna um vício. Pessoas que têm vício na mentira, tem pessoas que não conseguem viver sem mentir, pessoas cleptomaníacas, pessoas que enganam, pessoas que manias de exagero, série de coisas, amados. Pessoas que vivem constantemente nisso. E a gente precisa se policiar. Eu preciso me policiar. Nós precisamos nos policiar para a gente poder não cair nessa prática exacerbada, repetida de ações pecaminosas. O texto ainda fala assim: algumas pessoas acham que este assunto deve ser abordado com extremo cuidado para não ferir ou incomodar a sociedade. Já outros chegam a ter apreço pela condição pecaminosa. Olha só que interessante, considerando-a como algo ligado à sua personalidade. Pessoas que chegam a fundir, promover uma função da sua vivência e agregando à sua vivência, ao seu movimento diário, intenções pecaminosas, as mentirinhas, falhazinha aqui, falhazinha ali. Isso vai tornando natural. E como eu disse, olha, o autor ainda fala aqui, isso não é abordado, e quando é abordado é com extremo cuidado, porque senão vai ferir a pessoa. Hoje a liderança não pode afrontar, não pode bater de frente com uma pessoa que está numa vivência de pecado. Não, larga essa vida vai te levar para um caminho sem volta. Isso vai te matar. Vai te matar espiritualmente, pode te matar fisicamente também. Porque tudo que nós fazemos, amados, reflete que tudo que nós fazemos com intenções do nosso desejo, do nosso coração, isso reflete no nosso corpo. Isso vai refletir no nosso corpo. Nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, os valores morais andam invertidos, ao ponto de serem vistos por certas pessoas como coisa comum, até mesmo como algo necessário. As coisas erradas hoje, que muitas vezes, há tempos atrás, nós tratávamos como erro, como algo errado, algo que entristece a Deus, até mesmo de modo mais enfático como pecado, hoje são tratadas como coisas relativas. Não, acho que é o momento, eu acho, não, é a geração, não, é a moda. Eu acho que dá para entrosar, dá para encaixar isso, dá para viver, e a gente viver um contexto, uma realidade cristã, e também dá pastor, para a gente caminhar no mundo aqui com as suas intenções, com as suas significâncias, e não dá, amados, não dá. A própria palavra santidade, santo, significa separado. Ou você é denominado, conhecido como um santo do Senhor,
ou como um profano no mundo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque você vai colocar no meio termo e você vai ser considerado como morno. Você não é nem frio nem quente. Como morno, o que diz a palavra? Que Deus haverá de quê? Vomitar-te. E é assim que estão as pessoas hoje. É os conhecidos na linguagem mais jovem como os crentes raimundos, pé na igreja, pé no mundo. Não tem como ir para essa cidade que está preparada, não vai, porque lá só entra santo. Olha o texto aqui. Aquilo que até pouco tempo atrás era considerado como pecado, hoje está sendo visto como práticas socioculturais. Não é cultura. Nós podemos, de certa forma, associar a cultura com o nosso contexto cristão. Ei, peraí, eu entendo que nós precisamos, e até nós temos uma cultura cristã. Tem até uma banda americana lá da Califórnia que chama Jesus Culture, cultura de Jesus. E eu lembro que a explicação, uma vez que a Kim Walker, e o Chris Claro, os integrantes da banda, estavam falando sobre essa questão, que eles quiseram trazer, agregar e mostrar a cultura cristã, a cultura de Cristo para o mundo. Para que nós precisamos atrair, buscar a cultura do mundo, o pensamento mundano, as filosofias mundanas? Porque nós temos a boa filosofia e temos a má filosofia. Nós temos a boa teologia e temos a má teologia. Em tudo nós temos que fazer o quê? Distinção, aplicar um senso de filtro. Se nós vivermos neste mundo sem um senso de filtro, nós vamos nos sucumbir, irmãos. Porque o mundo está assim, está nos bombardeando. É incrível como que a gente conversa com as pessoas hoje, com as pessoas mais novas que estão aí vivendo de maneira social esses contextos, as ideologias, os sofismas do mundo, e pegando isso, aplicando para a sua vida, e dinamizando isso no contexto igreja. Está muito tenso isso. Algumas pessoas vêm conversar comigo sobre algumas questões atuais, só que eles pegam de maneira distorcida. Quando você vai na fonte, Idade Média, quando você, na faculdade de filosofia, a gente estuda isso, sobre as questões de Idade Média, os reflexos dos reformadores, os antes dos reformadores, os homens. Irmãos, nós estamos vivendo uma repetição de uma era chamada politização da Bíblia. E quando eu falo politização, não só infiltragem de âmbito político, porque a política ela engloba um todo, a vivência do ser humano como um todo. Então, quando você vai lá em Aristóteles, você vai perceber o quanto ele teve trabalho para despolitizar a cultura da sua época, porque naquela época havia filosofia e havia os sofistas, Não vou entrar nesse contexto, depois vocês estudam isso aí, Dr. Google, então a gente... Mas é muito interessante que a gente está vendo o que é hoje, uma repetição disso. Uma repetição pré-reforma do que está acontecendo. E hoje eu sou um defensor que nós precisamos de uma reforma urgente na nossa igreja. Nossa igreja hoje está contaminada. A nossa igreja hoje é como aquele barco, enorme barco, que quando um navio, ele está no oceano, aquele navio, ele foi construído para ficar sobre o oceano, para navegar sobre o oceano. Imagine o oceano como sendo o contexto mundo, e você, cristão, o navio. Então você foi feito, você foi elaborado, você foi chamado para andar sobre esse mundo. Contudo, com o passar do tempo, se essas águas começarem a entrar e houver infiltrações, orifícios nesse navio, nesse grande navio chamado igreja, o que vai acontecer? As águas vão adentrar e esse navio vai afundar. A igreja foi elaborada,
foi fundada por Deus para passar pelo mundo, mas não para poder se envolver, como nós não estamos percebendo hoje em dia. Pastor, mas como que isso acontece? Começa dentro da minha casa, dentro da sua casa. O que a gente está fazendo o que nós estamos tendo de prioridades, em termos de prioridade com as coisas de Deus? Não venha me dizer que hoje a maioria das pessoas tem como prioridade as coisas do Senhor. Não concordo com você. A prioridade das pessoas hoje é buscar uma vida mais, não que esteja errado, contudo, é a ordem que está errada. Então a gente vive uma época, um tempo muito difícil. Muito difícil. Então vamos seguir aqui para a gente caminhar um pouquinho mais. A origem do pecado. Eu queria trabalhar com vocês a origem do pecado. Está aí na página 32. O vocábulo amartiologia, do grego amartia, que é o erro, o pecado, que pecado é você errar o alvo, né? Meu alvo é Cristo, eu não posso errar, porque se eu errar, é pecado. É essa ligação que se tem. Logos, estudo, é a ciência, a amartiologia é a ciência que estuda o pecado, suas origens e consequências. Essa doutrina é muito importante e deve merecer a atenção de todos, principalmente daqueles que militam jornada de fé cristã. Negligenciar as verdades bíblicas concernente ao pecado significa deixar de possuir a verdadeira noção da obra redentora de Cristo. Sabemos que todas as doutrinas fundamentais do cristianismo combatem o pecado. Por isso, ignorá-las significa negligenciar o conhecimento acerca da salvação. Eu já quero começar dizendo para vocês, em termos de origem, definição e identificação, que todas as tragédias humanas, todas as mazelas humanas, todo o caos que impera no mundo, tudo isso tem como consequência uma coisa: pecado. Se pessoas enfrentam desgraças diversas, o mundo está nesse patamar que nós estamos. Se hoje nós temos pandemia, se hoje nós temos guerras, terremotos e tantas outras desgraças, reflexos do pecado. Pastor, qual que é a origem do pecado? A origem do pecado foi no mundo angelical, não foi aqui, foi no mundo angelical. Mas como assim, pastor? Segue aí. Na ação de investigar a origem do pecado, devemos retornar à queda do homem, Gênesis 3. Porque uma coisa é mundo, Gênesis 1, até o final de Gênesis 2. Outra coisa é realidade, mundo, Gênesis 3, subsequente. Fixando a nossa atenção em algo que sucedeu no mundo angélico. Deus criou um grande número de anjos e estes eram todos bons. Nós sabemos que tudo que Deus criou, está lá em Gênesis 1:31, tudo que Deus criou, Ele considerou tudo muito bom. Deus não faz nada ruim, tudo de primeira. E Deus criou os anjos para o adorarem, para ser aquele exército celestial, né? Isso, claro, estou falando antes de contexto criação humana, Adão e Eva, antes da revolta de Lúcifer, antes da sua expulsão do céu. Mas Deus criou os anjos para ser, então era tudo era devidamente organizado, tudo muito lindo, tudo muito funcional. Mas ocorreu uma queda no mundo angelical, uma revolta, um evento fatídico que levou legiões de anjos a se apartarem de Deus. Satanás tinha sido um querubim ungido. Diz a Bíblia que ele estava no Monte Santo de Deus, andando no meio de pedras afogueadas, está lá em Ezequiel, mas cometeu um grande erro ao dizer:
eu subirei ao céu, subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás almejou, ele ostentou ser como Deus, ou equivalente a Deus. Ele quis o quê? Subir aos lugares mais altos, e ele achava que ele podia sim ser semelhante como o Altíssimo. Deus não aceita substituições. Deus não negocia o seu posto, Deus não negocia a sua condição, o seu estado. E por mais que esse anjo era um ser de luz, que abaixo da Trindade era aquele elemento de destaque, Lúcifer era muito robusto, muito bonito, e por causa do intento dos seus desejos, ele foi expulso do céu. E aí, ele não veio sozinho. Tem sempre a galerinha da revolta, né? A galerinha que tá ali. Sempre tem a turma da divisão, né? 1/3 dos anjos, aqueles que ficaram do lado de Satanás, que estavam planejando executar um governo equivalente ao de Deus, foi expulso. E esse anjo veio parar aqui nesse mundo, aqui no planeta Terra. Então, esse foi a origem do pecado se deu ali. Assim nasceu o pecado, fruto de um pensamento vindo do coração de Lúcifer, que era o querubim ungido, que se rebelou contra Deus, sendo por isso lançado fora do céu. Então, a origem do pecado jamais poderia ter sido em Deus, que é santo. Nada de ruim vem de Deus. O pecado não poderia vir do coração de Deus, não poderia vir da sua intenção. O pecado também não se originou no homem, não. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, produto da vontade de Deus. Gênesis 1:27. Quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia no universo. O próprio Senhor Jesus disse que Satanás foi homicida desde o princípio. Então, quando Deus cria Adão e Eva, o mal já estava presente. E o mal tinha um nome: Satanás. Aquele camarada que foi expulso lá dos céus, porque ele intentou ser igual a Deus. Então nós percebemos hoje um conceito de relativismo. O homem não é meramente carnal. Vocês estão me entendendo? Você não é feito só de carne, não, de órgãos, tudo, não. Apesar de habitar em um corpo físico, é um ser essencialmente espiritual. Por isso está relacionado tanto ao mundo espiritual quanto ao mundo físico. Não é suficiente conhecermos as leis físicas que governam a natureza, se não entendermos os princípios morais que estão sendo quebrados por práticas pecaminosas, vivenciadas por uma sociedade altamente mergulhada na permissividade. Uma sociedade que permite, concorda e aceita práticas erradas, contrariando frontalmente os bons costumes embasados nos princípios estabelecidos por Deus. Queridos, o mundo jaz no maligno, não é de hoje, é de muito tempo. O mundo hoje está literalmente, mergulhado numa permissividade sem capacidade de se medir. Hoje Satanás ele não precisa aparecer para ninguém de maneira feia, como eu via quando eu era mais jovem, né?
ele aparecia para mim, tudo mais e tal, nos seus intentos malignos, nas caladas da noite em casa, eu o via, ele aparecia para mim, eu o sentia, eu percebia. Hoje não, ele não precisa disso. Hoje ele tem suas ferramentas, hoje ele tem suas estratégias, são sutis, mas extremamente eficientes, e estão arrebentando com a cultura cristã no mundo. E nós só temos uma saída, nós só temos um norte, é entendermos o propósito da nossa criação, e entendermos o nosso propósito como igreja na face da terra. Somente isso, irmãos, vai mudar muita coisa nesse mundo. Ah, pastor, eu acho que precisa abrir mais igrejas. Vocês acham que precisa abrir mais igrejas hoje? Não. Tem que fechar um punhado. Na verdade, tem que fechar muitas e aplicar, ao invés de quantidade, qualidade essas igrejas. Nós precisamos, amados, entender o nosso papel como igreja. Deixa eu dizer algo para vocês. Diz o texto aqui, nesta corrupção e depravação prevalecente em meio à sociedade, o conceito de pecado está praticamente deixando de existir. Pecado hoje não existe mais, gente. Ah, pecado, isso aí era coisa da lei, nós estamos na graça. Hoje eu tenho uma fraqueza. Muitas pessoas alegam, não tenho pecado, tenho uma fraqueza em determinada área da minha vida. Eu já ouvi, irmãos, homens me dizerem, não, eu tenho uma fraqueza na área da sexualidade, eu tenho uma fraqueza porque eu não consigo deixar a pornografia. Não, isso não é fraqueza, seu nome, isso é pecado, é sem vergonhice. Você tem que tomar vergonha na sua cara, lutar contra isso. Ah, minha fraqueza é na mentira. Isso não é fraqueza, isso é pecado. Sabe, queridos? Nós sabemos que a própria incapacidade de crer e aceitar a mensagem do Evangelho se caracteriza como pecado porque é desobediência e rebelião contra Deus. E por último, consequências do pecado. A morte é sem dúvida o preço pago pelo homem como consequência de seu pecado. Pecado gera morte, tem como consequência a morte, em suas duas formas, física e espiritual. Como a gente viu no início, na sua composição, você não é apenas composição matéria, você também é imaterial. Nós fomos criados como seres essencialmente espirituais. Quando você morrer, a sua matéria vai acabar, o que vai permanecer é o composto imaterial: alma, espírito. Então a morte gerada pelo pecado, ela está diretamente ligado a essas duas composições, física e espiritual. A morte é consequência da queda. Por que as pessoas hoje, queridos, quando falam em morte, é pavor? Ninguém quer morrer, ninguém quer contrair uma doença que venha gerar morte, ninguém quer. E nós não queremos morrer, sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. E aí, diz assim, tanto a morte como tantas as circunstâncias ruins que há no mundo, surgiram pela quebra de uma lei espiritual, conforme o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja de Roma, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A morte de fato atingiu o homem
no seu composto físico e espiritual. Então o que é a morte espiritual? Vamos caminhar aqui para a gente fechar. A morte espiritual é a separação, Teve uma perguntinha aqui, depois você... é a perda da comunhão. A morte espiritual é a perda da comunhão entre o homem, com Deus. Essa é a morte espiritual. A queda lá no Éden implicou diretamente nesse processo de separação. Ei, olha só. Adão e Eva pecam, experimentam do fruto que havia sido proibido da parte de Deus, que de todas as árvores do jardim, de tudo que havia no jardim, eles poderiam desfrutar, mas tinha uma árvore que eles não podiam, eles foram justamente naquela árvore. Isso fez com que, no momento da separação, do pecado, houve a separação, foram expulsos do paraíso, o Éden é retirado, a árvore da vida é retirada, porque eles não poderiam comer daquela fruta, porque senão eles iriam viver eternamente em pecado. Tudo isso é tirado e o homem começa a experimentar toda a consequência, as mazelas. A gente não vai entrar por esse lado, porque senão a gente vai caminhar muito longe. Seguindo aqui, a entrada do pecado no mundo privou o homem de sua comunhão com Deus pela impossibilidade de haver comunhão entre a luz e as trevas, como eu disse. Não dá. Da mesma forma que Satanás foi expulso dos céus, antes mesmo de Deus criar o homem, Satanás foi porque não dá para pecado conviver na atmosfera de santidade divina de Deus. Então o Éden é retirado e o homem fica, e aí se estabelece o que? É estabelecido essa separação. Então essa é a morte espiritual, ok? As consequências final da morte espiritual sobre o homem é a separação eterna de Deus. Todavia, a regeneração oferecida por Cristo pode mudar o final dessa história. Então, o único elemento reparador para novamente aproximar Deus com o homem é a cruz. É a cruz de Cristo. Lembra que eu falei no início de um elemento que faz essa aproximação? Ela se chama cruz. Porque ali morreu o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o seu sangue, lembra que eu falei do elemento purificador? Que tinha um elemento? Esse elemento que nos purifica de todo o pecado é o sangue de Cristo. Amém? É o sangue de Cristo. Então, a pior de todas as mortes não é a morte física. A pior de todas as mortes não é a morte do corpo. A pior de todas as mortes é aquela que caracteriza a separação de homem com Deus, do homem para com Deus. E a morte espiritual, ela vai fazer com que o homem viva eternamente afastado do Criador de Deus, no inferno, que posteriormente será lançado, transposto ao lago de fogo e enxofre, juntamente com demônios, seus anjos, Satanás, a besta, o anticristo, todos aqueles que negaram Jesus, que não aceitaram Jesus, que não reconheceram Cristo, estarão ali, separação eterna, morte eterna. E isso não dá para explicar, não dá para mensurar o quanto isso vai ser trágico, ok? Morte física. O pecado também trouxe ao homem a morte física, separação entre alma e corpo. Lembra que eu falei? A.W. Tozer, no seu livro Homem, o local onde Deus habita. Aquilo que o faz um ser humano não é o seu corpo, mas o seu espírito, no qual a imagem de Deus originalmente reside. E ele fala algo muito interessante aqui.
no primeiro capítulo, homem, o local onde Deus habita. Intimamente dentro de todo homem existe um santuário privado onde reside a misteriosa essência do seu ser. Essa realidade particular é aquilo que dentro do homem é o seu eu, sem referência a nenhuma outra parte da natureza complexa do homem. Esse é o seu eu sou, uma dádiva do eu sou maior que o criou. Preste atenção, amados. O que eu quero sintetizar para vocês no que Tozer fala? Resumindo, o eu sou, composto, matéria, existência humana, vivência, teve um princípio, teve uma intenção do eu sou. Lembra do eu sou? Nós pregamos aqui que Deus não existe, Ele é eu sou. Se nós existimos como eu sou minúsculo, é porque o eu sou maiúsculo permitiu. Então, quero dizer para vocês que nós temos um dono, que você não é dono do seu próprio narizinho, não. Você não tem direito de fazer do seu corpo o que você bem entender, não. O seu corpo tem um dono. O seu corpo é uma casinha, é um templo onde resiste algo divino, uma pessoa divina. O seu corpo é onde Deus, Espírito Santo, habita. Então não pensa você que você pode tratar o seu corpo do jeito que você bem entender, fazer o que você bem entender, entregar o seu corpo às práticas pecaminosas, entregar o seu corpo à devassidão, entregar a sua mente. Não! Não pense você que você pode alimentar de qualquer jeito, fazer. Não, você tem que cuidar. O que cabe a nós é a manutenção desse corpo. Isso sim é responsabilidade. Agora, à medida que você tratar mal desse corpo, você vai pagar aqui ainda as consequências desses maus tratos. Aqui ainda você vai pagar o boletozinho dos maus tratos. Vão vir as enfermidades, as doenças, frutos dos seus maus cuidados com o seu corpo. Sabe, queridos, isso é muito sério. A gente não pode achar que podemos levar uma vida deliberada. Não podemos. Então, nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, os valores morais andam invertidos ao ponto de serem vistos por certas pessoas como coisa comum, até mesmo como algo necessário. Não! Deixa de ser besta, vai curtir a sua vida. A terra vai comer, gaste, esbanje. Lembra de Romanos? Que o próprio Deus entregou. Vamos ler lá, vem minha mente aqui agora, acho interessante. Abra sua Bíblia em Romanos aí. Capítulo 1. Romanos 1:24, a partir do 1:24. Com isso, praticamente eu encerro, que diz assim o texto, Romanos 1:24. Por isso Deus, isso está falando sobre a ira de Deus contra a humanidade. Se você pegar o subtítulo, você vai ver aqui, a ira de Deus contra a humanidade. Verso 24 em diante fala assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo. Olha só, o pecado degrada o corpo, corrompe, macula, mata o corpo. Para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha aqui, as pessoas hoje, mais do que nunca, trocam a verdade pela mentira.
e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém? Porque a idolatria não é você aplicar a sua atenção, o seu reconhecimento, a sua adoração a uma imagem, não, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida, isso torna-se uma idolatria. Pessoas, coisas, intenções, tudo isso toma o lugar de Deus. É a inversão de valores. Seguindo aí, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Olha só, Deus que vocês querem, então vai lá, infeliz, vocês querem mesmo? Vai lá, eu dou um empurrãozinho para vocês. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. É o hedonismo, a vontade, a vida independente das leis do Criador. Eu preciso me satisfazer, hedonismo total, busca dos seus prazeres. Olha o verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, homem com homem, mulher com mulher, seguindo, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam na carne, o que? O castigo merecido pela sua perversão, pelas suas intenções, pelas suas ganâncias, para se satisfazerem a qualquer custo. Seguindo o texto, verso 28, onde eu queria chegar. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha aqui o texto, Ele, o próprio Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja. As pessoas hoje matam por inveja. Falei na semana passada, retrasada, daquela mulher que por inveja da amiga assassinou ela com tijoladas, abriu o seu ventre com estilete, arrancou a criança porque ela tinha perdido. Isso é loucura, irmãos. Isso é Satanás em pessoa agindo nas pessoas. E olha, segue o texto. Estão cheios de homicídios, rivalidades, engano, malícia. São fofoqueiros, pessoas bisbilhoteiras, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, articulam ações para poder prejudicar as pessoas são más, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam, aplaudem, importa você ser feliz, agrade o seu coração, o que importa é o que está no seu coração. Importa você ser feliz, vai, faça, pratique. E Deus fala, vai mesmo, que vocês vão ver o que vai acontecer. O mundo precisa se voltar para Deus. Mas nem todos voltaram, isso é claro. Mas para que esses mesmos que estão praticando essas coisas que nós lemos aqui voltem para Deus, temos que fazer alguma coisa, irmãos. Temos que fazer alguma coisa. Começando dentro de casa.
Todo pecado é uma afronta a Deus, por isso somente Ele, o Supremo Legislador, pode justificar alguém. Sobre santificação, ter vida santificada significa separar-se para Deus, afastar do pecado, do mundo. Todo cristão, todo crente foi santificado no momento de sua conversão, sabe, amados? Aqui, aqui debaixo aqui nós temos uma piscina que eu costumo dizer que esse fundo aqui é um cemitério, irmãos. Milhares de pessoas já foram batizadas nessas águas batismais aqui. Várias vezes dezenas de vezes batizei pessoas aqui. Era aqui, que era para ter ficado as nossas práticas pecaminosas, as minhas intenções pecaminosas. É aqui, porque no emergir das águas nasce uma nova pessoa. O velho homem foi sepultado, as velhas práticas foram sepultadas, porque se a gente for lá nas águas batismais e buscar esse velho homem e viver isso associado com a sua, entre aspas, nova vida, porque de nova não tem nada, porque você continua com as mesmas práticas, o céu não é o teu lugar. Amém? Pastora, tem alguma coisinha aí? Não, é a Rose. Ela tinha perguntado sobre a referência daquela questão de 1/3 dos anjos, né, terem sido arrastados junto com Satanás. Aí eu passei para ela, que é Apocalipse 12, versículo 4. Isso. E é bom lembrar, Rose, que Deus leva vantagem em tudo. 1/3 dos anjos caíram. Os demônios estão aí, é esse 1/3. E para cada demônio ficou 2/3 de anjo lá. Então para cada demônio tem 2 anjos. Então o poder, a prevalência sempre é de Deus. Amém? Amém. Queridos, é isso. Agradeço a todos vocês que nos assistiram de casa. Foi muito bom estar com vocês, tá bom? E a gente vai deixar essa mensagem gravada depois. Se você quiser passar para alguém, vai estar lá no meu canal, pr.Anderson Lourenço. Obrigado a você que participou, você que perguntou, você que foi que tirou as suas dúvidas, né? E hoje à noite nós temos um culto abençoado às 19 horas. Acompanhe a gente aqui também pelo Instagram, e vai ser um culto abençoado. Amém? Deus abençoe a todos, fique com Deus. Vamos orar? Agradeceu, viu? Gu, por favor, depois você encerra aqui para mim. É só encerrar, né? Encerrar. Ô, Salva para mim. Salva aí.